E aí pessoal, hoje vamos dar início à nossa segunda aula complementar. E hoje vamos falar sobre decomposição de forças, que é uma das dúvidas recorrentes aí do pessoal. E hoje eu vou trazer algumas dicas para saber quando decompor e como decompor essas forças e por que estamos decompondo. Bem, como falado na aula anterior, eu vou deixar o link aí embaixo para você assistir a aula. Lá eu dei algumas dicas. A primeira dica foi que quando vamos calcular reações de apoio, todas as nossas forças têm que estar na horizontal e na vertical. Se caso alguma dessas forças não esteja, temos que decompor essas forças e transformá-las em uma representante na vertical e uma representante na horizontal. Por isso que em reações de apoio temos que decompor força caso as forças estejam inclinadas. Nem na vertical nem na horizontal decompõe essa força. E a segunda dica foi que quando vamos calcular nossas seções, se por um acaso as forças não estiverem na direção do eixo, ou seja, paralela ao eixo, ou estiverem perpendicular ao eixo, cortando o eixo, temos que decompor essas forças e transformá-las em uma representante cortando o eixo e uma na direção do eixo. Aqui eu trouxe um exemplo. Se por um exemplo tivéssemos que calcular as reações de apoio para esse pedaço de estrutura, essas duas forças eu não precisaria decompor. Por que eu não ia precisar decompor? Porque elas já se encontram na vertical e na horizontal. Agora, se por um exemplo tivéssemos que calcular nossa seção, uma seção no ponto A esquerda, por exemplo, tínhamos que decompor essas forças. Por quê? Porque a X não está na direção do eixo, muito menos cortando o eixo, assim como a Y não está nem na direção do eixo, nem cortando o eixo, porque nosso eixo aqui, ó, está inclinado, como você pode ver. Porém, nosso apoio está certo. Nosso apoio não está inclinado. E nossas forças, as suas devidas restrições, está uma na vertical e outra na horizontal. Logo, teríamos que, representando aqui o nosso eixo e as forças de AY e AX, desenhar um pouco grande para ficar melhor a visualização. Então aqui está nosso eixo. Temos um ângulo aqui de 30 graus. Temos a Y. Então lembrando, se fosse calcular a reação de apoio, não ia precisar decompor. Por que não? Porque essas forças já se encontram tanto na vertical como na horizontal. Agora estamos calculando nossa seção, que nos diz que a normal é toda força que tem a direção do eixo. Não temos nenhuma força na direção do eixo. Óbvio que temos que transformar essas duas forças em suas devidas representantes, tanto na direção do eixo quanto... Aqui eu prolonguei o eixo. E nossa normal nos diz que nossa força ela é representada por as forças na direção do eixo. E essa força, para esse eixo, ela tem uma parcela de contribuição na direção do eixo, que vai estar representada por essa força aqui, de azul. Então a força azul ela é a força normal para a X, que está representado nesse sentido desse eixo. E a força em preto é a nossa força cortante, que eu estou decompondo a X. Bem assim eu vou fazer para a Y também, que ela tem sua parcela no eixo e cortando o eixo. Então ela vai ter aqui, ó, em azul o eixo, na direção do eixo, e cortando o eixo em preto. Um detalhe importante aqui, pessoal, é que as forças, a direção das forças da seta, para onde ela aponta,
tem que estar seguindo a força na qual estamos decompondo. Por exemplo, a X está da esquerda para a direita. Veja que nossa força cortante está da esquerda para a direita. Por mais que ela esteja para baixo, apontando para baixo, mas ela está indo para a direita. Tanto a cortante como a normal, para a direita. Já a Y, que está de baixo para cima, se você notar, ó, nossa cortante está de baixo para cima e a nossa normal de baixo para cima, que são as representantes para a Y. Então aqui nesse caso agora nos resta o que? Uma outra dica para esse tipo de exercício é você colocar o ângulo que temos, geralmente é dado no exercício. Esse ângulo ele tem que ser transportado para dentro dos triângulos. Se você notar aqui, temos triângulos retângulos, onde as duas forças nas quais decompomos sempre vai formar 90. Sempre vai formar 90. Isso também serve como uma dica. Força normal e cortante sempre 90 graus, que é o que você está procurando. E temos que trazer esse ângulo de 30 para dentro desse triângulo. Se notarmos, temos aqui um exemplo, nosso eixo, e cortando o nosso eixo temos essa linha na horizontal, cortando o eixo. E aqui o nosso próprio ângulo de 30. Se o nosso ângulo de 30 está aqui, se você notar, está aqui com essa força na horizontal, obviamente ele vai estar aqui. Por que ele vai estar aqui? Porque esses ângulos são congruentes. Eles são, podemos falar que eles são iguais. Se eles são iguais, então temos que nosso ângulo de 30 graus está aqui. Trouxemos o ângulo que estava fora do triângulo para dentro do triângulo. Agora, outra dica. Se notarmos também ali, vamos ter a X assim e a Y aqui, formando um ângulo de 90 graus. E temos também aqui nossa normal. Tanto um como o outro ela está na mesma posição, está na mesma direção. E aqui um ângulo de 30. Então, pessoal, sabendo que aqui é 30 e aqui nós formamos um ângulo de 90, obviamente aqui não pode ser o mesmo ângulo 30. Então aqui eu vou chamar de um ângulo qualquer, um ângulo alfa, por exemplo. Só que aqui não pode ser 30. Então, consequentemente, aqui não pode ser 30. Esse ângulo aqui não pode ser 30, ele é alfa. Se sabemos que aqui é alfa, que não pode ser 30, aqui é 90, só nos resta uma posição para colocar esse ângulo de 30. Logo, 30 está aqui embaixo. Então, trouxemos o ângulo de 30 para dentro dos dois triângulos. Agora podemos calcular essas forças representantes. Então, se fôssemos calcular a nossa normal, vou chamar de normal aqui, para esse exemplo, temos que a normal é toda a força que tem a direção do eixo. Essas duas azuis, a de cima é a representante para X e a de baixo é a representante para Y, na direção do eixo. Então, vamos ter aqui, em azul, representando a X primeiro. Está entrando no eixo, eu considero negativo. Então, vai ser menos a X vezes o cosseno do ângulo. Por que o cosseno do ângulo? Porque se você notar, minha força em azul ela está colada com o ângulo. Ela é o cateto adjacente para esse ângulo. Então, vezes o cosseno de 30, que é o nosso ângulo. E agora, também na direção do eixo, vamos ter a representante para Y, que é a força de baixo em azul. Menos, também porque está entrando no eixo, a Y, que é o que nós estamos decompondo, vezes, agora se você notar, a força em azul está oposta ao ângulo. Nosso ângulo de 30 está aqui embaixo. Então, vezes o seno de 30. Então, nossa normal vai ser igual a menos, quem foi a X? Nosso X foi 5. Menos 5 vezes o cosseno de 30. Menos a Y, que foi 10, vezes o seno de 30. Aqui vamos ter a normal igual a, decompondo essas forças, vamos ter a normal igual a menos 5 vezes o cosseno de 30, menos 10 vezes o seno de 30, menos 9,33 kN, que é a nossa unidade de medida. Então encontramos a representante
total de nossa normal, o somatório dessas duas forças, que as duas estão entrando no eixo. Então, tanto a y tem sua representante na direção do eixo, quanto a x tem sua representante na direção do eixo. Então, o somatório delas duas vai dar o total de nossa normal para esse eixo. Agora, vamos calcular em preto nossa cortante. Quem foi as nossas cortantes? São as representantes para a y e a x que cortam o eixo, que está em preto. Então, para a x, vamos ter, tendo uma visualização nessa direção da estrutura que estamos visualizando, a esquerda que estamos analisando, lembrando que estamos analisando aqui a esquerda, de cima para baixo, temos um cortante negativo. Então, cortante negativo para a representante de AX. Então vai ser menos AX vezes, como nosso cateto preto que representa o cortante, ela está oposto ao ângulo de 30. Então isso é oposto seno de 30. Já aqui analisando o nosso cortante de baixo para cima, à esquerda é positivo, menos mais a y, que é o que nós estamos decompondo, vezes o cosseno, porque ele está colado aqui com o nosso ângulo, cosseno de 30. Se tiver alguma dúvida em relação aos sinais, pessoal, volta na aula anterior aí, que lá eu falo tudo sobre essa questão dos sinais. Agora, substituindo isso aqui, vamos ter menos AX, que foi 5, menos 5 vezes o seno de 30, mais, quem foi a y, 10, vezes o cosseno de 30. Aqui vamos ter nossa representante para ela, que vai ser menos 5 vezes o seno de 30, mais 10 vezes o cosseno de 30. Isso vai dar 6,16. Nossa representante, nossa cortante deu 6,16 kN. Agora, trazendo um outro exemplo aqui, se por exemplo caíssemos numa situação dessa, agora aqui, se eu fosse calcular reação de apoio, o que é que diz para a reação de apoio? Minhas forças têm que estar na horizontal e na vertical, sempre. Notando aqui, eu vou ter essa força AN, que eu não posso chamar de AX nem de AY, pois elas não estão nem no eixo X nem no eixo Y, e AV. Então, AN está na direção do eixo? Não está. Está na direção do eixo, mas está na vertical, na horizontal? Não está. Então, o que é que eu vou ter que fazer para calcular a reação de apoio? Transformar essa força na vertical e na horizontal. Bem assim para essa, que não está nem na vertical e nem na horizontal. Logo, tenho que transformar ela decompor ela numa vertical e numa horizontal. Já para seção, eu precisaria decompor essas forças? Não. Por que não? Porque se você notar, a N já está na direção do eixo. Aqui está nosso eixo. E a X e a V está cortando o eixo. Aqui está nosso eixo, ele está cortando. Então, nossa normal já vai ser o próprio AN e o nosso cortante o próprio AV. Não precisaria de decompor essas forças. Mas, se falando em reação de apoio, nós teríamos que, analisando aqui o nosso eixo, aí vamos ter aqui AN e vamos ter aqui, fazer bem maior aqui para ficar melhor a visualização, AN e AV, e aqui vamos ter o ângulo de 30. O que diz a nossa teoria? Fala que para calcular a reação de apoio vamos fazer o somatório das forças horizontais e verticais. Logo, todas as forças têm que estar na horizontal e na vertical. Então, para isso eu vou decompor a N aqui, ó, em uma força na vertical, que está em azul, e uma força na horizontal, que está em preto. Essas são as representantes de AN, tanto na vertical como na horizontal. Bem assim para AV. Fazer a mesma coisa para AV. Decompor AV em uma vertical
e em uma horizontal. Se você notar aqui que as duas forças que estamos decompondo sempre vai formar 90. Elas sempre formam 90. Agora precisamos trazer o nosso ângulo de 30 para dentro dos triângulos. Aqui a gente cai na mesma situação. Podemos prolongar aqui nosso eixo. Sabemos que o 30 está aqui. Se o 30 está aqui, obviamente o 30 também vai estar aqui. Consequentemente, o próximo ângulo que está formando 90 graus, azul com o eixo pontilhado, se você notar, ó, nossa força vertical com pontilhado 90. Se aqui eu tenho 30, consequentemente aqui eu não posso ter 30. Aqui eu vou ter um ângulo qualquer, que eu vou chamar de alfa. Então, 30 vai estar aqui embaixo. Eu poderia dizer que aqui era 60, porque é o ângulo que complementa 30. Mas estamos trabalhando apenas com os 30, que é o que foi dado no exercício, o 30. Então, aqui agora, para encontrar o ângulo dentro do outro triângulo, sabemos que a vermelha AN com a vermelha AV forma 90. Vou redesenhar aqui para você ver. Ó. Temos aqui AN e temos aqui AN e AV. E aqui no meio temos a força lá de... Temos aqui a nossa força representante na vertical e temos alfa. Agora temos alfa aqui. Se temos alfa aqui, então, e forma 90, não podemos ter alfa aqui de novo. Se aqui é 90, 90, não podemos ter alfa. Então, consequentemente, 30 está aqui. Aqui, ó. Nosso AN e AV. Nossa representante na vertical e o ângulo alfa. Então, consequentemente, o próximo ângulo não pode ser alfa de novo, porque senão seria 60 com 60, 120. Só que aqui nós só temos 90. Então, consequentemente, o próximo ângulo 30 graus. Achados os ângulos dentro do triângulo, vamos agora calcular nossas representantes na vertical, que eu chamei de azul, que vai ser a representante para N e a representante para V. Então, para N, eu vou ter que vai ser igual de baixo para cima, sempre positivo, convenção de sinal para a reação de apoio. Então, AN vezes, você está vendo que AN está oposto ao ângulo de 30, então AN vezes o seno de 30. Mais, agora a representante para o AV. Então, AV vezes o cosseno de 30, porque ele está colado com o ângulo de 30. Tá aí nossa representante para o nossas forças na vertical. Vou dar valores aqui AN e AV, vou te dizer que AN é 3 kN e AV é igual a menos 5, por exemplo, kN. Então, vamos substituir ali. A N foi 3, então 3 vezes o seno de 30. E agora, pessoal, esse menos que eu vou colocar aqui é o menos do AV. É porque o AV foi negativo. Então, preste atenção, que pode cair numa situação dessa. Então, mais AV, quem foi AV? AV foi igual a menos 5. Para você entender, menos 5 kN. Então, substituindo aqui, menos 5 vezes o cosseno de 30. Vamos fazer esse cálculo aqui, vai ser 3 vezes o seno de 30 menos 5 vezes o cosseno de 30. Menos 2,83. Então, aqui vamos ter o nosso cortante igual a menos 2,83. Vou botar aqui força vertical para ficar melhor, para não estar falando cortante, quilômetro. Agora vamos calcular nossa representante na horizontal. Coloquei em preto.
para a nossa representante na horizontal, temos a força horizontal vai ser igual a da esquerda para a direita, eu considero positivo, então a N, que é o que nós estamos decompondo a N agora, vezes o cosseno de 30. Cosseno porque está colado com o ângulo de 30 aqui, ó, cateto adjacente. Menos, ó, voltando agora, menos AV vezes o seno de 30. O seno porque essa força em preto está oposta ao ângulo de 30. Agora vamos substituir aqui, nossa força horizontal vai ser igual. Quem foi a N? A N foi 3, né? 3 vezes o cosseno de 30. Agora lembrando aqui, fazendo o jogo de sinais, ó, o menos da fórmula, que já veio da situação, menos o menos 5 aqui do valor de AV. Então isso vai ficar positivo. Vale a pena prestar bem atenção nisso. Então menos com menos daqui, mais 5 vezes o seno de 30. Resolvendo esse cálculo, vai ter 3 vezes o cosseno de 30 mais 5 vezes o seno de 30. 5,09. Então, a nossa força horizontal, sua resultante é de 5,09 kN. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei essas duas forças e peguei as suas duas representantes na vertical e fiz o somatório. Então, isso quis dizer o quê? Que essas duas forças apontando nessa direção, ela vai ter uma resultante de menos 0,93 para elas duas. E na horizontal, a sua resultante é de 5,09 para essa situação. E aqui agora, se por exemplo tivéssemos uma força aplicada no meio do vão, para as forças aplicadas no meio do vão, fazer aqui, temos que, para calcular a reação de apoio, eu precisaria decompor essa. Sim, por que sim? Porque ela não está nem na horizontal nem na vertical. E para calcular a seção? Não. Por que não? Porque ela está perpendicular ao eixo, um ângulo de 90 graus com o eixo. Agora aqui para calcular a reação de apoio, ó, eu teria uma na horizontal e outra decomposição dela na vertical. Então, e um ângulo de 90 com elas. E o ângulo de 30, se você observar aqui, se a gente fizer esse jogo de sinal aqui, ó, tá acontecendo isso ali, ó. Eu sei que esse ângulo é igual a esse, são ângulos congruentes. Então, 30, que está aqui embaixo, vai ser igual a 30 aqui. Se eu sei que o eixo com a minha força P forma 90, se você observar o eixo com a força P 90. E aqui eu tenho uma força na horizontal que forma 30 com o eixo. Então, consequentemente, 30 não pode estar aqui. Aqui eu vou chamar de alfa. E meu 30 só pode estar em cima, porque aqui eu formo 90 embaixo. Então, para decompor isso aqui de uma forma rápida, seria que em vermelho para horizontal, para a força horizontal, eu ia ter que ser P, que é a força, vezes o seno, porque o seno que está oposto ao ângulo, seno de 30. E para minha força vertical, eu ia ter P vezes o cosseno de 30, para qualquer valor de P nessa situação. Então, vamos dizer que P seja 5, P igual a 5. Então, substituindo aqui, vamos ter que P, que foi 5, vezes o seno de 30. Seno de 30 vezes 5 dá no mesmo, vai ser igual. E aqui, em preto, 5 vezes o cosseno de 30 vai ser igual. Então, vamos ver aqui que 5 vezes o seno de 30, 2,5. E
5 vezes o cosseno de 30, 4,33. Então, pessoal, aqui agora para a gente tirar uma prova real aqui, sabemos que estamos tratando de um triângulo retângulo, então podemos encontrar a hipotenusa pelo triângulo de Pitágoras. Então, sabemos que a hipotenusa vai ser igual à raiz quadrada dos catetos do somatório dos catetos ao quadrado. Temos 2 ao quadrado, 2,5 ao quadrado, mais 4,33. Essa minha hipotenusa tem que dar igual a 5, aproximadamente de 5. Por quê? Porque eu estou agora calculando a hipotenusa, o valor de P, através desses dois catetos, para saber se realmente essa minha decomposição está correta. Então eu vou ter aqui a raiz quadrada de 2,5 ao quadrado, mais 4,33 ao quadrado. Então 4,99,998. Então isso aqui sim é aproximadamente 5. Então isso nos mostra o quê? Que realmente 2,5 para a nossa força horizontal e 4,33 para a nossa força vertical, com um ângulo de 30, representa nossa força P, que vale 5. Foi o que eu fiz. Fiz o sentido contrário do que fizemos para calcular nossas decomposições. Mesma coisa aqui embaixo. Para calcular aqui se fôssemos calcular a reação de apoio, não ia precisar decompor essa força. Por quê? Porque ela já está na horizontal. Então não precisaria. Então íamos ter que calcular aqui uma força em vermelho na direção do eixo, uma força em preto cortando o eixo. Lembrando que eles sempre vão fazer aqui 90 graus. Então, a mesma situação daqui de cima. Se eu sei que, ó, meu eixo está aqui, eu tenho isso aqui, e aqui eu tenho 30, como é aqui no meu eixo, e aqui em cima, consequentemente, eu vou ter 30, porque são ângulos congruentes. Então, meu ângulo de 30 vai estar aqui. Se meu ângulo de 30 está aí, em vermelho eu vou ter minha normal, que vai ser a força P, vezes o cosseno de 30. E para a minha cortante, que vai estar em preto, que está cortando o eixo com 90 graus, vai ser igual a P vezes o seno de 30, porque está oposto ao seno. Então, substituindo isso aqui, o valor de P igual a 5, então vai ser 5 vezes o cosseno de 30 e 5 vezes o seno de 30. Já temos aqui, aliás, esses valores para 5 vezes o cosseno de 30, 4,33, e 5 vezes o seno de 30, igual a 2,5. Então esses são os valores para essas decomposições. Então foi isso, pessoal. Essa foi nossa aula para decomposição de força. Se ficou alguma dúvida, bem direcionado para o nosso conteúdo, essa parte de decomposição, trigonometria, melhor falando. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários, se inscreva no canal e até a próxima.